paz, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. E agora daremos continuidade à explicação de 1 Pedro 3, do 1 ao 22. Vamos orar? Vamos lá. Paizinho querido, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto e eu me coloco agora, Pai, em Tuas mãos, para que o Senhor me use como instrumento da Tua palavra, da revelação que vem de Ti, em nome de Jesus, e que essa palavra seja uma flecha ao alvo de quem ouve diante de sua necessidade. Assim, Pai, sou grata a Ti por aprendermos mais da Tua palavra e estarmos cientes do que devemos e do que não devemos, daquilo que devemos fazer para caminhar segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ai, boa tarde, tudo bem? Vamos lá então. Aqui diz, cultivem a beleza interior e sofrer por fazer o bem. E aí o título eu acabei dando, resplandecendo através de Cristo Jesus. Aí ele diz assim, o mesmo vale para vocês, esposas. Sejam boas esposas, cada uma para o seu marido. Deixa eu colocar aqui, né? Que daí já... o mesmo vale para vocês, esposas, sejam boas esposas, cada uma para o seu marido, atentas às necessidades deles. Há maridos que, mesmo indiferentes à palavra de Deus, poderão ser cativados pela vida da beleza santa de vocês. Ou seja, aquele marido que ainda não é cristão, ele vai ter aí a possibilidade de ver Jesus através de você, né? Da sua boa conduta, do seu caráter, da sua maneira de tratá-lo. Aí aqui diz assim, o que importa não é a aparência exterior, o estilo do cabelo, as joias, o corte da roupa, mas sim sua atitude interior. Ou seja, aqui ele está dizendo que não é para a gente dar mais importância à parte externa do que as nossas ações, do que o nosso fazer, o nosso servir, o nosso a nossa conduta do dia a dia, né? Porque às vezes tem mulheres que estão maravilhosamente bem vestidas, com a pele impecável, cabelo impecável, mas não cuida da sua família, não cuida do seu marido, né? Agora, tem... O que Deus está dizendo aqui? Não que não devemos nos cuidar, pelo contrário, ele diz para sermos o melhor para o nosso marido, mas não servi-lo somente com a beleza externa, mas com a conduta, com o caráter, com a escolha de agradar, de servir em amor. Aí ele coloca aqui, cultive a beleza interior do tipo gracioso e gentil e que agrada a Deus. As mulheres santas de antigamente eram lindas na presença de Deus e desse modo e eram boas e leais ao marido. Ou seja, ele está dizendo que elas eram belas na sua forma de se portar, na sua forma de conduzir ali o casamento, na sua forma de servir, né? Aí aqui ele diz assim, Sara, por exemplo, tratava Abraão como meu querido marido. Vocês serão verdadeiras filhas de Sara se fizerem o mesmo sem ansiedade e sem acanhamento. Ou seja, aqui Deus, né, o apóstolo Pedro tá nos dizendo que o que vale como exemplo nesta palavra é Sara, porque ela falava meu querido marido. Então aqui, se a gente for seguir o modo de Sara dentro desse bem-querer, desse servir, desse amar, né, terão muito êxito, porque aqui, ó, Sara sem ansiedade e sem acanhamento. O mesmo vale para vocês, maridos, agora.
Sejam bons maridos, cada um para sua esposa. Não deixe de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm algum dos privilégios de vocês, mas na nova vida, sob a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que as suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. Ou seja, o que Deus está ensinando aqui, através de Pedro, para os maridos agora? Aqui ele está dizendo que o homem ele deve ser bom para a mulher, ele deve cuidar da sua mulher, né? Porque às vezes tem homem que é muito mais gentil com a mulher do outro, com amigos, né? E a sua mulher acaba não sendo. Aqui ele está dizendo com a sua mulher. Aí ele fala, não deixe de honrá-las e se alegrar com elas. Ou seja, vou passear, não só com os meus amigos, mas quero fazer um programa, né, diferente, levar minha mulher no shopping, assistir um cinema, levar jantar. Então aqui ele está dizendo para se alegrar com ela, né? Aí ele fala, sendo mulheres que elas não têm alguns privilégios em relação aos homens, ele diz aqui que é para tratar elas de forma honrosa e igual, porque para Cristo não tem diferença. Né, a mulher mais, ou o homem menos, ou o homem mais, não. Aqui ele está dizendo assim, mas a nova vida, sob a graça de Deus, vocês são iguais. Antigamente elas não tinham privilégio, hoje Deus está falando para tratar elas de formas iguais. Então ele está dizendo aqui, que se você não tratar bem a sua esposa, se você não honrar a sua esposa, a sua oração pode ficar retida, porque não passa nem do teto. Né? Aqui o que a palavra nessa Bíblia que eu tô lendo a mensagem diz, não sejam daquelas que não passam nem do teto as suas orações. Aí ele continua, resumindo, sejam agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, isso tanto para o homem quanto para a mulher, né? Isso vale para todos, sem exceção, nada de retaliação, nada de língua afiada para o sarcasmo. Em vez disso, abençoe, que é a obrigação de vocês. Assim serão uma bênção e também receberão bênçãos. Ou seja, o marido com a mulher tem que ser um para com o outro, agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes, sem exceção. Entende? Então, aqui né, através da palavra de Deus, Pedro está nos dando uma regra básica para obter sucesso dentro do casamento. Quem quer abraçar a vida e ver dias cheios de bem, eis o que tem de fazer. Não diga nada maldoso ou capaz de ferir. Despreze o mal e cultive o bem. Persiga a paz com todo empenho. Deus aprova tudo isso, ouvindo e respondendo bem ao que é pedido, mas volta as costas para o que fazem o mal. Então, o que a gente deve fazer? Ser cheios do bem, não falar mal de ninguém, desprezar o mal e cultivar a forma de fazer o bem, perseguir a paz, cultivar, né? Isso, buscar incessantemente, porque Deus aprova tudo isso. Aí ele diz, porém, Deus vira as costas para quem faz mal. Para toda aquela pessoa que é má, o Senhor vira as costas. A palavra de Deus está sendo bem clara aqui, né? E se vocês fazem o bem com o coração e a alma, quem os impedirá? Ainda que sofram por causa disso, é melhor para vocês. Não deem uma segunda chance à oposição. Em condições favoráveis ou desfavoráveis, mantenha o coração atento em adoração a Cristo, Senhor de vocês. Ou seja, aqui está dizendo assim que não há medida para você fazer o bem. Continue fazendo o bem, né? Porque você sempre vai ser favorável com isso. E aí ele diz assim, estejam prontos para falar e explicar a qualquer um que perguntar por que vocês adotaram esse estilo de vida, sempre com a maior gentileza, ou seja, quando questionarem, mas por que você é assim? Né? Aí você vai falar, eu sou assim porque sou filho de Deus, né? E o Senhor me ensina a ser gentil, o Senhor me ensina a fazer o bem, o Senhor me ensina a andar conforme o seu caráter e a sua bondade, né? De forma gentil.
Tenha uma consciência tranquila na presença de Deus, de modo que quando as pessoas jogarem lamas em vocês, não consigam sujá-los. Por quê? Porque por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas tentem deturpar a sua imagem ou deturpar quem você é, a sua forma ilibada de ser, que é a sua escolha de fazer o bem, ninguém vai acreditar. Mas como assim? Não, aquele ali não, a gente conhece ele, a gente sabe do caráter dele, a gente sabe que a conduta do dia a dia dessa pessoa, tanto do homem quanto da mulher, né? E aí aqui ele diz assim, seus inimigos vão acabar percebendo que eles que precisam de um banho. Ou seja, por mais que eles tentem sujar a sua imagem, o seu caráter, a sua forma de ser e viver, mesmo você escolhendo fazer o bem, não tem como. E aí eles vão perceber, puxa, por que eu tô falando mal? Puxa, por que eu tô julgando? Puxa, por que eu tô fazendo isso? É eu que preciso mudar, né? E aí ele fala assim, ó, é melhor sofrer por fazer o bem, se é isso que Deus quer, que ser punido por fazer o mal. Ou seja, se você está fazendo o bem e está tendo uma punição diante disso, continue fazendo o bem. Entendeu? Porque é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente, o fato de ser punidos ou, né, qualquer coisa que venha dizer contrário ao bem que você está fazendo, não vou fazer mais porque falaram isso. Não, faça. Faça porque Deus, ele se agrada da sua conduta. Você não vai mudar pela lama ou pelo que dizem a seu respeito. Você vai andar conforme o que Deus diz a seu respeito. Isso é o mais importante. O que os outros falam é blá, 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 blá. Agora, o que Deus diz a teu respeito é o mais importante. É aí que você tem que dar, de fato, ouvidos. Aí aqui diz assim, afinal, o que Cristo definitivamente fez, sofreu por causa dos pecados dos outros, o justo pelos injustos. Ou seja, Jesus já pagou um preço alto pelo meu pecado, pelo seu pecado. E foi de forma injusta. Por quê? Porque quem era para pagar todo o preço do pecado era eu e você. Mas Jesus, o justo, se fez injusto pelos meus erros e pelos seus erros, pelas nossas falhas. Ele enfrentou tudo isso, foi morto, ressuscitou para nos conduzir a Deus. Ou seja, tudo isso que Jesus passou na cruz é para nos levar a Jesus, a Deus, né? A Deus, para conduzir a gente ao acesso ao Pai. Ele proclamou a salvação de Deus às gerações anteriores que estavam na prisão por não terem escutado. Vocês sabem que, embora Deus tenha esperado pacientemente que Noé construísse uma arca, poucos foram salvos. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés construiu essa arca em 120 anos. 120 anos Moisés estava falando ali de Jesus, dando oportunidade para todo aquele povo. Mas a gente sabe que só a família de Noé foi salva. Por quê? Porque mesmo Deus sendo paciente e dando chance, o povo não ouviu. E aí todo mundo foi dizimado ali pelas águas, né? A água do batismo faz o mesmo por vocês, não por limpar a sujeira da pele, mas por apresentá-los diante de Deus com uma consciência pura por meio da ressurreição de Jesus. Ou seja, que quando eu decido por Jesus, e aí a função do batismo aqui é mostrar o quê? Que agora não é limpo somente o meu corpo físico, mas o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, os três conectados, eles se tornam limpos e puros diante da ressurreição de Jesus. Jesus tem a última palavra sobre tudo e todos, de anjos a exércitos, e ele está com Deus e o que ele diz acontece. Ou seja, a palavra que importa para a tua vida é de Deus Pai, Jesus, né? Por quê? Porque Jesus está com o Pai. Então, se falarem mal de você, você sabe que não é verdade? Não se incomode. Entra por um ouvido e sai pelo outro, não deixa descer para o seu coração. Porque você sabe quem você é, você tem sua identidade firmada em Jesus. Se você tem a sua identidade firmada em Jesus, você sabe que você é filho e filha amada. Deus deu seu filho por amor a você, né? Jesus morreu ali de forma terrível para que eu e você pudéssemos ter acesso novamente ao Pai.
Ele te escolheu, ele fala que tudo que vem dele é para te abençoar. Mesmo os processos que passamos, né, ao longo da vida, nesse pouco tempo que estamos aqui na Terra, é para nos forjar e nos melhorar, para que possamos ter a vida eterna com o Pai. Por quê? Porque se a gente era sujinho e podrinho, Jesus morreu por nós e nos lavou e nos limpou, e a gente escolhe caminhar dentro dessa condição que Jesus nos ensina, a gente não tem que temer nem a língua do outro, nem o falatório do outro, nem o julgamento do outro. Por quê? Porque você sabe quem você é em Deus. Então, isso é primordial. Primordial você saber a sua identidade no seu Pai, no seu Abba Pai. Amém? Então, vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Deus, pela tua palavra, muito obrigada por ensinar, Pai, o homem como tratar a sua mulher, a mulher como tratar o seu marido, e que a beleza externa não é mais importante do que as ações em amor dessa esposa e também para com o marido, Pai, que ele deve honrar a esposa, que ele deve tratá-la de forma igual a ele, na graça de Jesus, porque para ti não há separação, para ti somos todos iguais. Devemos honrar, tanto o marido honrar a esposa, quanto a esposa honrar o marido. E um ajudar o outro, um ser pelo outro, porque eles são um só em ti. Meu amigo Espírito Santo, que o Senhor dê sabedoria, que quando a esposa decide machucar o marido, ela está machucando a si mesma, porque para ti é um só corpo, um só espírito. E assim, da mesma forma, o marido, que eles tenham sabedoria e o cuidado de amar, de perdoar, de respeitar, de usufruir de bons momentos com a sua esposa, seja honrando ela em todas as necessidades daquilo que ela precisa, e assim vice-versa, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço por o Senhor nos mostrar na tua palavra como conduzir um casamento saudável segundo o teu coração. Também o Senhor nos ensina, Pai, a sermos agradáveis, simpáticos, amáveis, compassivos, humildes, né? Pessoas que andam para fazer o bem, caminham para demonstrar o teu amor transbordante em nós e através de nós. Espírito Santo, aqui o Senhor fala que sempre devemos falar do Senhor em atitudes, que muitas das vezes não é necessário abrir a nossa boca, mas a nossa conduta, a nossa escolha de permanecer fiel a Ti, permanecer segundo a Tua palavra, o Senhor nos capacita cada dia mais a transbordar o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, o bom exemplo que Jesus nos deu, como Ele diz aqui, Pai, que tudo que Ele fala acontece, que tudo que Deus delega e decreta para as nossas vidas é possível. Por quê? Porque justamente andamos segundo a sua vontade e o seu querer. Então, Pai, louvamos a Ti e bendizemos o Teu santo nome. Assim, Pai, Te glorificamos em nome de Jesus, sendo gratos a Ti por esse ensino e por nos ensinar a colocar na prática do dia a dia o que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, nos ajuda cada dia mais, pois tudo é para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amanhã eu orarei no capítulo 4 de 1 Pedro, às 10 horas. Não, amanhã não, amanhã é quinta, né? Quinta-feira, é 8 horas da noite, eu vou explicar o capítulo 4, amanhã, quinta-feira, e na sexta, 10 horas da manhã, eu oro sobre o capítulo 5 e explico o capítulo 5 no período da tarde. E eu vou postando aí para vocês estarem acompanhando. Amém? Lembre-se de curtir, compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal, porque estamos aqui juntos, unidos, para semear a palavra e o ensino de Deus. Amém? Deus te abençoe.